Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. Com gratidão a Deus, nosso Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para ouvir, para meditarmos, alimentarmos-nos da Palavra de Deus. E o Santo Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das maiores contradições do coração humano. Jesus sobe para Jerusalém consciente de que ali será entregue, humilhado e crucificado. Enquanto isso, os discípulos discutem quem será o maior. É impressionante perceber que, mesmo caminhando ao lado de Cristo, os discípulos ainda não compreenderam o espírito do Evangelho. Eles ouviram Jesus falar da cruz, mas continuam sonhando com tronos. Ouviram falar de entrega, mas ainda procuram privilégios. E talvez nós também sejamos assim. Quantas vezes seguimos Jesus, mas desejamos reconhecimento? Quantas vezes servimos esperando aplausos? Quantas vezes queremos os lugares de honra, as posições de destaque, o controle, a influência? O Evangelho de hoje é um remédio contra a vaidade espiritual. Jesus está indo para Jerusalém. São Marcos diz que ele caminhava à frente. Cristo não foge da cruz. Ele vai ao encontro dela. Ele não é vítima do destino. É o Cordeiro que livremente se entrega pela salvação do mundo. Enquanto os discípulos têm medo, Jesus permanece firme. Isso nos ensina algo muito profundo. Quem sabe por que vive, também sabe por que sofre. Jesus conhece sua missão. Sua vida não está fundamentada no conforto, mas na obediência ao Pai. Hoje vivemos numa sociedade que evita o sofrimento a qualquer custo. O mundo nos ensina a fugir da dor, da renúncia, do sacrifício, mas Cristo nos mostra que existe um sofrimento que salva, um sofrimento que amadurece, um sofrimento que purifica o coração. Não é a dor pela dor,
é o amor levado até as últimas consequências. Logo após o anúncio da paixão, Tiago e João fazem um pedido constrangedor. Querem sentar-se à direita e à esquerda do Senhor Jesus. Que contraste doloroso! Cristo fala de sangue, eles falam de glória. Cristo fala de cruz, eles falam de poder. Mas antes de julgarmos os discípulos, precisamos olhar para nós mesmos, porque muitas vezes buscamos um cristianismo sem cruz. Queremos milagres sem conversão. Queremos bênçãos sem renúncia. Queremos ressurreição sem Calvário. Jesus então pergunta: podeis beber o cálice que eu devo beber? O cálice de Cristo é o cálice da entrega total. Beber esse cálice significa amar quando ninguém ama. Significa permanecer fiel quando tudo se torna difícil. Significa carregar a cruz de cada dia sem abandonar a fé. O problema é que queremos a coroa, mas rejeitamos os espinhos. E então Jesus pronuncia uma frase revolucionária: entre vós não deverá ser assim. O reino de Deus não funciona segundo a lógica do mundo. No mundo, o maior é quem manda. No reino, o maior é quem serve. No mundo, o importante é subir. No Evangelho, o importante é ajoelhar-se. No mundo, o poder oprime, em Cristo, a autoridade lava os pés. Jesus destrói completamente a visão mundana de poder. Ele apresenta a espiritualidade do serviço. O cristão verdadeiro não vive para dominar, mas para amar. Infelizmente, até dentro da igreja podemos cair na tentação do prestígio, da competição, da busca por reconhecimento. Às vezes queremos aparecer mais do que servir. Queremos ser admirados mais do que santos. Mas Jesus hoje nos recorda: a grandeza do discípulo não está no pedestal, mas na toalha do serviço. A cruz é a cátedra de Cristo. O amor é sua verdadeira realeza. São Felipe Neri, cuja memória celebrávamos ontem, ele dizia: quem quiser outra coisa que não Cristo, não sabe o que quer. Ele compreendeu que a alegria verdadeira nasce da humildade e do serviço simples. O mundo atual sofre porque há muitos querendo ser servidos e poucos dispostos a servir. Nas famílias, nas comunidades, nos relacionamentos, há uma disputa silenciosa por poder, controle e reconhecimento. Mas Jesus nos mostra outro caminho, o caminho do lava-pés, o caminho da humildade, o caminho da doação. O Filho de Deus poderia exigir tudo, mas escolheu servir. Poderia condenar, mas escolheu salvar. Poderia destruir os pecadores, mas entregou-se por eles. E termina dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Aqui então está o coração do cristianismo, da nossa fé católica. Cristo não apenas nos salvou com palavras, Ele nos salvou entregando a própria vida. O amor verdadeiro custa, o amor verdadeiro sangra, o amor verdadeiro permanece. Toda vez que servimos com humildade, tornamo-nos parecidos com Jesus. Toda vez que perdoamos, Cristo vive em nós. Toda vez que carregamos a cruz com amor, o reino de Deus se manifesta no mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, a santidade não consiste em ocupar os primeiros lugares, mas em amar até o fim. No céu, talvez descobramos que os maiores santos foram aqueles que ninguém viu. Mães silenciosas, pais sacrificados, idosos perseverantes, religiosos escondidos, pessoas simples que serviram com amor sem jamais buscar reconhecimento. Porque Deus não mede o sucesso como o mundo mede. Deus olha o coração. Que hoje peçamos a graça de abandonar toda a vaidade espiritual e aprendermos com Cristo a beleza do serviço humilde. E quando a cruz chegar, porque ela chegará, não fujamos dela. Caminhemos atrás de Jesus, certos de que depois da sexta-feira da paixão, sempre vem a manhã da ressurreição. Vivenciamos esses momentos de graças ainda há poucos
dias atrás, podemos dizer assim. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu que vieste ao mundo não para ser servido, mas para servir, arranca do nosso coração toda soberba, vaidade e desejo de poder. Ensina-nos a amar com humildade, a servir com alegria e a carregar nossa cruz com fidelidade. Faz de nós discípulos verdadeiros, capazes de viver o Evangelho no silêncio, na entrega e no amor. Que a Virgem Maria, serva humilde do Senhor, nos conduza sempre ao teu coração, também por intercessão de Santo Agostinho de Cantuária, cuja memória celebramos também hoje. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.